Bom, o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, nosso querido boy, disse que essa operação contra Alexandre Ramagem é uma forma de perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Valdemar Costa Neto também criticou o Rodrigo Pacheco. Ele acredita que o presidente do Senado foi omisso ao permitir ações da Polícia Federal contra parlamentares. Muito bem. Vamos aqui fazer o nosso giro. Diego Tavares, o Valdemar Costa Neto acredita nisso nele? Está fazendo o papel ali de presidente do PL? Ou ele realmente está querendo se colocar? Porque ele já tinha feito uma hora, fez um elogio pro Lula, depois ele dançou no bambolê, vira para cá, vai pro Bolsonaro do lado de lá. E como é que fica essa questão? O que você acha? Você concorda com ele que é um abuso de autoridade ou não? Não integralmente, professor. Eu vejo com preocupação, como eu disse aqui na minha fala anterior, o fato de que gabinete de parlamentar com tanta frequência tem sido alvo desse tipo de operação. Mas a fala do Valdemar em si, eu acho que é quase que um pedido de desculpas em relação ao que ele causou com a fala dele da semana passada, elogiando o Lula, enfim, depois disse que a fala foi tirada de contexto, mas quem assistiu ao podcast, onde ele diz, enfim, onde ele fala tudo isso, tudo que ele disse e causou essa repercussão, vê de forma muito clara que ele sim teceu um elogio ao Lula, e nós sabemos que um político como Valdemar da Costa Neto não faz nada de forma despropositada. Certamente ele está fazendo um aceno ao governo federal, talvez tenha se cansado desse posto inglório de líder de uma oposição tão bagunçada, né, Deise? E quer voltar às suas origens, né? Vamos lembrar que o Valdemar da Costa Neto foi base já do presidente Lula, foi base da Dilma. Enfim, eu acho que o Valdemar ele está sendo o bom político que ele sempre foi, está agindo com as estratégias que ele sempre utilizou e está fazendo um aceno aí para a base que o sustenta hoje, talvez visando as próximas eleições, com certeza. Mas, Deise, mas ele falou que o Rodrigo Pacheco foi omisso. E frouxo. E o Pacheco... Frouxo, omisso. Rodrigo Pacheco é um presidente do Senado Federal, um grande jurista, criminalista. Um abraço a você, Rodrigo Pacheco. Eu nunca vou esquecer que você disse no Secov, com 500 pessoas, que o meu livro de processo penal era o seu livro de cabeceira no escritório de advocacia. Vou sempre te defender por causa disso. Rodrigo Pacheco respondeu às críticas de Valdemar Costa Neto. Em nota, o presidente do Senado disse que, abre aspas, é difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral e não é capaz de organizar a oposição para aprovar a limitação de decisões democráticas do STF. E ainda defende publicamente o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal para iludir seus adeptos. Fecha aspas. Deise, quando um jurista fala é diferente, hein? Olha, ele colocou direitinho, acho que as questões. Valdemar da Costa Neto fica fazendo colocações políticas. Você lembra que o PL encomendou um estudo do ITA, de engenheiros do ITA, sobre os riscos da urna eletrônica e apresentou esse estudo colocando realmente em sérias dúvidas a urna, e um estudo muito bem feito. Você lê aquilo é empolgante. Você fala, meu Deus, será que é isso? Assusta. Aí, de repente, o Supremo Tribunal Federal dá uma canetada, aplica a multa, ele pede desculpas e não vai adiante. Então é o seguinte, política é uma coisa, agora nós temos que saber lidar com seriedade dos fatos. O Rodrigo Pacheco foi mesmo omisso ou não? Agora eu estou em dúvida. E aí, Deise? Primeiro dia que o Capê já me marca uma dessas. Então, o que eu acho que tem de problema, assim, primeiro eu acho que o Diego ele foi perfeito aqui. O Valdemar ele não fala nada impensado, né? Às vezes ele pode exagerar para mais ou para menos, como chamar o presidente do Congresso de frouxo e omisso, né? Aí tá exagerando, mas eu acho que ele tá um pouco desesperado com o que aconteceu com o Bolsonaro, né? A gente tem que lembrar que o Valdemar Costa Neto ele é um homem de partido, né? E ele foi condenado no caso do Mensalão, ele foi da base de apoio do Lula, como o Diego muito bem falou aqui. Mas ele é um pragmático, né? O Bolsonaro, ele age muito mais no ímpeto, né? Ele não é uma linha reta, como a gente costuma falar. E ele é aquele militar de tradição, então o Bolsonaro ele não aceita nenhum tipo de desvio. E aí o Valdemar Costa Neto foi lá, elogiou o Lula e o Bolsonaro reagiu na medida que ele reage, né? O Valdemar Costa Neto acho que ele estava muito naquela assim,
esse é um ano eleitoral, eu preciso que o meu partido sobreviva e eu tenho aqui do lado um cara que está inelegível, né? O que eu faço? Bom, então eu vou acenar aqui para o outro lado para ter uma possibilidade de reação. Só que a reação do Bolsonaro ela foi muito mais forte. E aí agora ele está tentando pedir desculpa. E, de novo, eu não acho que isso é impensado, porque do Valdemar nada é impensado, mas ele deu uma exagerada aqui em relação às falas em relação ao Rodrigo Pacheco, né? Mas eu acho que isso é uma tentativa de desculpa e de dizer para o Bolsonaro, olha, eu estou do teu lado aqui, a gente segue juntos, eu preciso de ti, porque foi por causa do Bolsonaro que o PL teve essa sobrevida. Então ele está fazendo um aceno exagerado, e aí com todo respeito do jeito que o Bolsonaro é exagerado, né? Porque ele tem essas elucubrações, esse espetáculo, esse show todo, né? Nada no Bolsonaro é simples, aí o Valdemar foi lá e está falando mais ou menos a mesma língua. Agora, em relação se o Pacheco foi omisso com o que está acontecendo em relação aos deputados e senadores e essas investigações, eu acho que aí isso é um assunto muito mais amplo, mas alguma coisa não está certa aí. Como o Diego muito bem falou aqui, essas delações, essas investigações, elas estão se tornando tão corriqueiras que a gente já não sabe mais o que é uma revanche política e o que é uma investigação séria. A gente tem que tomar cuidado, de novo, eu sempre reitero, para não ultrapassar uma linha que a gente não volta mais, né? Renato Batista, eu quero partir desse ponto da Deise Ciocari. Os parlamentares, principalmente do Congresso Nacional, não estão sabendo se respeitar, se valorizar. Você vê numa reunião ordinária de uma comissão de Constituição e Justiça que no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, é a comissão mais importante. Nas Assembleias Legislativas ela não tem a mesma importância, mas na Câmara dos Deputados e no Senado, depois que passa pela Constituição e Justiça, já vai votar. Você vê um deputado chama o outro de chupetinha. Depois você vê o outro deputado, jovem ainda, colocar peruca de mulher, subir no dia 8 de março para fazer discurso. Aí você vê, por exemplo, um outro deputado, já no mandato passado, Daniel Silveira, usando de expressões... Eu nunca vi aquilo, eu li o que ele escreveu sobre um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eu nunca vi tamanha estupidez no mesmo texto, tamanha burrice. No meu modo de ver, se eu sou presidente da casa, eu instauro um processo de cassação do mandato. Não foi o que foi feito. Agora, em compensação, foi decretada a prisão, ele foi condenado, ele pegou pena acho que de 8 anos, e eu escrevi um artigo sobre isso. Ele não pegou em armas, ele não agrediu fisicamente ninguém, ele não praticou um crime de peculato, de corrupção passiva, ele tem verborragia, ou seja, ele tem infelizmente, ele não controla, a boca dele é uma latrina. Mas, mesmo assim, é um crime de palavra, um crime de opinião, e ele está preso. E o Congresso Nacional não teve a autoridade para suspender o andamento da ação penal e dizer, não, isso aqui nós vamos resolver internamente. Então, eu também acho, o Rodrigo Pacheco é um brilhante, um jurista brilhante, mas é necessário, sim, que o Congresso Nacional comece a fortalecer, porque daqui a pouco ter voto não significa nada. Você participa de uma campanha, tem 500 mil votos, 1 milhão de votos, para quê? Para ficar sentado num gabinetinho lá em Brasília, desce, aperta um botãozinho, para ficar mandando emenda parlamentar para o teu município? Então, o voto vale ou não vale? Nossa Constituição diz que todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos. Ou seja, quando quem não tem voto manda em quem tem voto, aí sim a democracia está em perigo. Fernando Capês, olha, eu vou concordar um pouco com os dois. Nas últimas semanas, assim, o ano mal começou e a gente já viu 2 buscas e apreensões em gabinetes de deputados federais, que a gente já trouxe aqui, que são invioláveis. E, aliás, o presidente do Senado ou o presidente da Câmara dos Deputados, eles sequer são avisados que esse tipo de operação vai ocorrer. Em outros tempos, isso era um pouco diferente. Então, eu acho que o Valdemar está certo nesse ponto de apontar uma certa omissão por parte dos poderes, principalmente do Senado Federal, quando vê esse tipo de coisa acontecendo, e as medidas que são faladas pelo presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, acabaram não andando. A gente discutiu muito no ano passado sobre a limitação dos anos para se criar um mandato para os ministros da Suprema Corte. Isso foi algo
que acabou não andando naquele momento, apenas a revogação das decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal, que do meu ponto de vista, inclusive, fortalece o Supremo Tribunal Federal por fazer com que as decisões tenham que ser colegiadas. E, após a aprovação dessa medida, o presidente do Senado foi duramente criticado por ter feito o seu papel de legislar sobre algo que está ali na sua jurisdição, que algo está sob o seu trabalho. Então, nesse ponto, tá correto o Valdemar da Costa Neto. Se a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, não tomar nenhum tipo de medida de reafirmar o seu poder que foi outorgado pela população, esse tipo de medida continuará a ser comum. E, na resposta do Rodrigo Pacheco sobre o Valdemar Costa Neto, ele também está certo, né? O Valdemar é incapaz de organizar a oposição, isso fica claro a cada declaração, a cada entrevista que ele participa, onde ele gosta de tecer muitos elogios ao atual presidente da República. Ao mesmo tempo, ele tem que balancear isso, porque o Bolsonaro é um grande ativo que está no partido dele. Então, acaba tendo razão os dois nesse caso, Capês. Renatão, mas aí só tem um ponto que a gente precisa levantar, né? O Pacheco sozinho, recentemente, comprou muitas brigas do Congresso Nacional, como a questão do STF, do ativismo judicial, inclusive ele agora está pautando a questão do fim da reeleição. E o Valdemar da Costa Neto, por sua vez, tem quase uma centena de deputados eleitos. Então, assim, se o Rodrigo Pacheco sozinho tem feito mais do que toda uma bancada de um partido, eu acho que não é Talvez ele... essa cobrança dele deveria ser o presidente da Câmara dos Deputados. Deveria ser o presidente da Câmara ou, quem sabe, a sua própria bancada. Bom, é o seguinte, agora, Leandro, queria que você soubesse de uma coisa importante. São 14 horas e 35 minutos. Já teve até liminar monocrática de ministro supremo afastando o presidente do Senado Federal. E aí, nesse dia, os senadores se reuniram todos, atravessaram a Praça dos Três Poderes e foram fazer uma visita. Na época, o presidente do Supremo Tribunal Federal era o Toffoli. Então, é preciso também que o Poder Legislativo saiba se dar ao respeito e saiba valorizar. Agora, o nível tá ruim do Congresso, hein, rapaz? Esse é o nosso... Pelo amor de Deus, vai você. Isso é uma herança que vem piorando a cada legislatura, né? Uma pena que a gente esteja perdendo em qualidade nas bancadas, né? Agora, eu acredito que o Valdemar está preocupado justamente com isso, né? Com a bancada dele. As duas operações da Polícia Federal que nós tivemos nesses últimos dias foram contra deputados do PL. Né? E acho que isso é bastante relevante. Né? Não estamos falando aqui de uma posição política. Nós estamos falando em deixar de ter deputado no seu partido que conta para a composição do fundo partidário. Então, o cara está preocupado que tenha lá 1 milhão de votos, Capês, não é para ter uma posição contundente politicamente. Ele está preocupado porque aquilo vai fazer com que ele tenha um maior número de deputados que lá na frente vão resultar num fundo partidário maior, num fundo eleitoral maior, como é o caso do PL, né, e o Valdemar se afirmando em função disso. Então, é um bom negócio. Quanto mais deputados, mais dinheiro para o partido? Desde que você defenda seus deputados claramente. Publicamente, só para você continua, só para completar a informação, sabe quanto está no orçamento previsto para fundo partidário? Fundo para os partidos gastarem. Presidente de partido andar de jatinho, ter gabinete, funcionário, contratar empresa, etc. Alugar o próprio imóvel. 1 bilhão e 200 milhões de reais de fundo partidário. Então, por isso que os partidos sempre procuram quem faz gracinha no celular, sabe coçar a cabeça de cachorrinho, faz palhaçada e artista de circo, porque aí puxa muito voto. Depois, se vai ser um desastre ou não, meu amigo, mandato is money, não só time is money. Vai você, Leandro. Exatamente. Então, assim, o cara é tipo o presidente do clube de futebol. Ele vai atacar o jogador que vende camisa? Não, né? Ele tem que sair em defesa do cara. E é o que o Valdemar fez. Só ficou curioso porque parece que ele passou no confessionário, né? E aí alguém mandou lá, o cardeal mandou ele rezar a Ave Maria em público, né? Que é ir lá atacar as ações contra o partido dele, né? E fazer uma clara menção, não só contra o Pacheco, mas também contra o ministro do STF, com quem o ex-presidente Bolsonaro
tem várias contendas, né? Então, eu acho que a gente está vendo um cenário em que o Congresso deixa de ter o papel de discutir, liderar politicamente, se preocupa em afirmar sua força em temas polêmicos que são preocupantes, como as emendas parlamentares que o Congresso quer decidir sozinho, né? A gente está com esse tema aí dentro do Congresso com muita força sendo discutido, né? E deixa de cumprir seu papel, seja frente ao STF ou ao Executivo, seja para liderar o país politicamente, como se espera de gente que tem tanto voto. E muitas vezes, Capês, não é 1 milhão de votos para deputado, é 5, 6 milhões para senador. Tem isso também. Senador não é assim, o cara que representa um punhado de gente ali no Estado, como muitos desses deputados são. O senador representa o Estado, ele tem milhões de votos para estar lá, ele tem um nível de igualdade com as outras autoridades muito mais forte, inclusive, do que deputado.